Oi, Fernanda, boa noite. Tomara que você esteja me ouvindo bem. Me dá um alôzinho, você tá me ouvindo bem? Põe um joinha aí pra mim. Ah, tá me ouvindo. Oi, Duda. Obrigada. Enquanto isso, eu vou escrever aqui sobre o tema e vou deixar aberto para poder me fazer perguntas. Vamos lá. Muito bem, tô vendo o pessoal entrando. Não vou demorar muito para começar. Primeiramente, sejam muito bem-vindos. Eu fico muito feliz de falar com vocês e de ver as pessoas vindo aqui pro meu perfil. Como sempre, eu agradeço o pessoal de Empregos Uberaba, né? O pessoal sempre prestigia. Para quem não me conhece, meu nome é Nini Village, sou de Uberaba, faço processo seletivo há pelo menos 12 anos e eu vim de franquias. Eu já fui gerente comercial, já fui supervisora de vendas, coordenadora da área de qualidade, gerente de shopping, gerente geral. Eu já trabalhei em companhia aérea, já trabalhei em empresas do grupo L'Oréal, trabalhei na Magras, no Instituto Embeleze, agências de viagem. E aí eu decidi de 2019 para cá abrir a minha empresa e ajudar as pequenas e médias empresas com relação aos processos de atendimento, né? Processo de atendimento, processo de venda. E aí foi percebendo que as pessoas estavam com dificuldade de encontrar material humano, que eu falei, então eu preciso também direcionar parte do meu tempo a essas pessoas e ajudar elas a se qualificarem. Como durante esse período todo eu fui gestora... Ah, vou responder, Valéria. Como nesse período todo eu fui gestora, mas eu também já fui vendedora, eu fui da primeira turma do Magazine Luiza do Shopping Uberaba. Quando o shopping abriu, meses depois o Magazine Luiza foi pra lá. Eu tinha 21 anos, hoje eu tenho 42 anos. E aí, então eu já tive nessa cadeirinha de entregar currículo, não ser chamada, de derrubar o meu processo seletivo, de ficar pouco tempo no trabalho, de eu pedir demissão porque eu não me adequei, de eu ter sido demitida porque eu não entreguei um bom trabalho. Então, como eu já tive nessa cadeira, já tive na cadeira acima, que é a de coordenadora, supervisora e gerente, e hoje eu atuo diretamente com as empresas, eu vejo que, de um lado, existe sim contratantes que não pagam bem, contratantes que têm uma carga horária muito puxada, em que não registra, não coloca tudo na carteira. Sei disso tudo. Mas eu sei também que quando eu sento na cadeira deles e olho o material humano disponível no mercado, eu fico titubeando com relação a o que eu posso, como eu posso ajudar esses contratantes, uma vez que quando eu recebo currículo, eu recebo currículo com erros grotescos. Que pra mim que tô acostumada a fazer processo seletivo, eu falo, gente, isso aqui não devia estar acontecendo mais, isso aqui é muito antigo, isso não usa, isso está em desuso. E quando a gente faz aqueles cadastros de currículo em sistema, né, naquelas plataformas que depois a pessoa sempre responde dizendo que leu o currículo e depois já vai logo te desclassificando, eu vejo que eles fazem um apanhado muito raso, não muito profundo. E aí, se você comete um erro no preenchimento, ali na hora de clicar na abinha, né, do procurar, ou na hora de você especificar a vaga que você quer, se você não coloca corretamente, eles acabam não fazendo.
Uma outra coisa também é que às vezes eles não consultam o banco de dados, acham que o banco de dados está desatualizado. E aí eles sempre abrem novos processos seletivos. Diante disso tudo, eu resolvi me posicionar aqui em Uberaba. Eu já faço isso tem muito tempo, mas eu não tinha feito parceria com esse pessoal da internet, né, do empregos e tal. E até as empresas que me prestigiam também repostam as minhas vagas, grupos de emprego que agora estão repostando as vagas. Falei, gente, peraí, eu preciso ajudar esse pessoal a se recolocar adequadamente no mercado de trabalho. A pandemia ensinou muita coisa, né? Inclusive eu fazia processo seletivo online, porque eu me lembro de arrastar todo mundo lá pro Praça Shopping para fazer os processos seletivos. Quando eu era gerente do Shopping Uberaba, era lá no Manaim, ou lá mesmo na praça de alimentação, ou lá no chafariz, né? Quando tinha um chafariz lá, ainda tem um espaço, mas não tem água caindo. Então, eu fazia processo seletivo lá, e desde então eu vejo a dificuldade das pessoas em poder se posicionar. E com isso eu elenquei 3 motivos pelos quais você ou seu filho não é contratado. Primeiro motivo, o seu currículo não é bom e você não tem as qualidades técnicas exigidas. Nossa, mas do que você tá falando? Vamos lá, eu tô com uma vaga de atendente para balconista de uma cafeteria, certo? Atendimento de cafeteria. Eu devo ter lido quase 200 currículos e respondidos. Inclusive, quando tava faltando uns 5 minutos, eu ainda consegui responder alguns currículos que eu tava conseguindo ler aqui. E na dúvida, eu sempre chamo a pessoa. E eu selecionei 50 pessoas. O processo seletivo, a primeira etapa dela começa amanhã. Eu recebi os currículos ontem, 1h da manhã. Então ainda não deu 24 horas, porque agora ainda são 8h27. Já tem pessoas que já saíram do grupo. Em menos de 24 horas, que me mandou seu currículo, me pediu uma oportunidade de trabalho, ela já saiu. Então, o que eu falo sobre qualidade técnica? Eu falo o seguinte, você está se candidatando para uma vaga de atendente. O que um atendente faz? O que um atendente faz? Tanto que na vaga, eu coloquei lá. Eu dei um Google, meio que um copia e cola, e coloquei lá. Porque eu acho que em processo seletivo, uma das coisas que talvez seja uma dificuldade do contratante é deixar claro qual é a atividade que vai ser feita. Mas, além de tudo, é o servir. As pessoas que trabalham com o público, a nossa postura, o nosso atendimento deve ser sempre o de servir. Então, lá na cafeteria, lembre-se que as pessoas que entregaram o currículo, elas vão servir. Elas vão servir pão de queijo, vão servir café, vão servir água, vão limpar a mesa, passar uma vassoura no chão, deixar lá, né, organizado para a próxima pessoa. Mas a pessoa ela tem que entender que ela está lá para servir. E muitas vezes, na labuta do dia a dia, a gente acaba esquecendo o porquê a gente se comprometeu. Existem currículos que eu recebo que a pessoa fala assim, me comprometo a dar o meu melhor, tenho disponibilidade de horário. Aí quando a gente fala assim, olha, a cafeteria agora vai passar a trabalhar os sábados, como se ela não fosse trabalhar, tá? E ela trabalha. A pessoa, não, mas é porque sábado eu não posso. Só que ela escreveu ali pra mim ontem, quero muito ser atendente da cafeteria. Então ela queria muito ontem, 1h da manhã, agora 8h da noite, alguma coisa aconteceu. Tirando o fato de que ela pode ter arrumado outro trabalho, e isso é uma coisa muito joia, porque normalmente quem começa um processo seletivo, a gente vai movimentando todo o sistema. Então é natural que principalmente as pessoas com mais expertise sejam contratadas durante o processo. Porém, o que eu tenho pra falar pra vocês é que via de regra, isso não acontece. Via de regra, as pessoas elas desistem do trabalho. Número 1, não é exatamente o que elas querem fazer. Número 2, não é exatamente o salário que ela queria ganhar. Número 3, não está dentro dos seus pré-requisitos internos. Aquele que você deveria ter eleito antes de enviar o seu currículo. E é por isso que você não deve enviar um currículo aleatório. Teve gente que tá tão acostumada a encaminhar currículo, que quando eu recebi um currículo, vamos supor que a pessoa chama Ana, quando eu desci a barra de rolagem, tinha tantos encaminhar dela, tinha currículo, ela me encaminhou e-mail desde 2021. Gente, isso é tão deselegante para um processo seletivo, porque a pessoa tá me pedindo para eu ter atenção com o currículo dela, e quando eu dou a atenção que ela tá me falando, eu vejo que ela cometeu um erro de encaminhar, ela não pode baixar no celular para depois anexar, ou fazer via computador, ela simplesmente foi encaminhando. Outra coisa,
Tem pessoas que estão acostumadas a fazer serviço de cozinha, serviço de faxina, doméstica, aí me manda uma vaga, me manda o currículo para a vaga de atendente de balcão. Veja bem, quando eu leio o seu currículo, que ele está todo lá voltado para a área doméstica, para de serviço de limpeza, serviços gerais, em que momento eu vou entender? Agora vamos sentar na minha cadeirinha de recrutador, ok? Em que momento eu vou entender que você está habilitada tecnicamente para atender um balcão? Ah, mas a pessoa não vai me ensinar? Gente, vai até ensinar o padrão que deve ser feito, mas a gente espera que o mínimo a pessoa saiba. Afinal de contas, nós vamos pagar para você entregar um trabalho. Não é exatamente um pagar para aprender a fazer. A gente paga vocês, 1.300 e pouco, mais os 250, mais o kit que vai ter lá, mais eu não sei o quê. E aí você me presta o serviço profissional e qualificado. E eu acho que há um ruído nesse entendimento de quando é enviado o currículo. E aí você envia para doméstica, aí você envia para atendente de balcão, aí você envia para secretária, aí você envia para supervisora, aí você envia para gerente, quando na verdade você não está claro dentro de você quais são os critérios. E aí quando a pessoa te chama para a etapa 1, como por exemplo está acontecendo nesse momento, que eu tô com o meu WhatsApp aqui no computador, que a pessoa nem ouviu sobre a vaga, porque eu vou falar amanhã, eu quero ver as pessoas, conversar, quero que as pessoas me conheçam. Já tem gente saindo do grupo. A pessoa não ouviu, ela não sabe a proposta, ela não sabe o que fazer. E ela não está disponível para falar comigo aqui, ó, pela internet. Quer dizer, não tô arrastando ninguém para nenhum lugar, não vai ter que gastar ônibus, Uber, moto, pai levar. Vai só ouvir. Então, quando eu falo sobre os seus requisitos internos, eu falo sobre o seguinte. O que é que você quer? Elenque algumas coisas que você gostaria de fazer na sua vida. Oi, Késia, cheguei. Elenque aquilo que você quer fazer na sua vida, se prepare para aquilo e candidate. Eu, por exemplo, adoro contratar primeiro emprego, mas eu sei que eu não sou unanimidade. E eu sei que tem muita gente que fala, mas se eu não me contratar, quando eu vou ter experiência? Concordo em gênero, número e grau. Como é que você vai ter experiência? Mas aí eu te pergunto, por um acaso você se matriculou naquelas escolas preparatórias para menores aprendizes? Não. Você entra na internet e procura saber como deve ser o seu currículo, porque a internet hoje aceita tudo e ela tem tudo. Existem modelos de currículos editáveis na internet, super atualizados, simples, bonitinho. Teve currículo que eu chamei, depois eu vou pedir autorização para essas pessoas, eu vou pagar os dados pessoais para vocês verem que capricho de currículo que eu recebi de uma menina de 19 anos. Que capricho. Se ela pagou, se alguém fez, um capricho. E aí quando eu desci, ela não tem nenhuma experiência, ela tem, eu falei 19, tá errado, ela tem 17 anos. Então qual é o meu pensamento? Olha, ela se preocupou em se apresentar adequadamente. No mínimo. E ela tá só me pedindo uma oportunidade. Existem determinadas vagas que realmente a gente não consegue contratar menor. O contratante não pode, dependendo de onde é, o horário que vai trabalhar. Por lei trabalhista ele interna e trabalhista também ele não pode. Mas tá aqui no meu banco de dados. Pensa se eu vou esquecer dessa menina que me mandou esse currículo. Em contrapartida, eu recebo currículo de pessoas de 25, 37, 42 anos, um currículo assim muitíssimo mal feito. Sabe, parece que não foi feito para vaga. Vou continuar exemplificando da atendente da cafeteria. A pessoa ela sai mandando. Aí sabe o que acontece com você quando você é chamado? Vamos supor que escape aos meus olhos e eu te chame para etapa 1. Aí vamos supor que também escape aos meus olhos e eu te chamo para etapa 2. E aí você conhece a contratante e também escape aos olhos dela e ela te contrata. Sabe o que acontece quando você entra e pega uma jornada de trabalho que você não está acostumada, que você não elegeu como requisito interno seu? Você não fica. Você vai embora. Você arruma um trabalho mais perto da sua casa, você troca o trabalho por R$100 de diferença. Não que isso não seja motivo, tá? Eu não tô aqui pra dizer o que é certo, o que é errado. Todo motivo é legítimo, não importa o que me é dito. Eu não estou aqui para julgar ou para achar nada. Não estou e não faço isso. Mas pensa bem, você me entregou o currículo ontem, 1h da manhã. Eu te chamei hoje, eu vou te contratar amanhã. Daqui a um mês não era bem isso.
Então você viu que você não fez aquela análise lá atrás para falar, não, espera aí, eu quero ficar em um balcão? Eu quero assar pão de queijo? Eu quero servir as pessoas? Eu quero pegar copo quebrado com café no chão? Quero pegar menino rodando com água? Eu quero isso pra mim? Então, antes de tudo, antes da gente preciso trabalhar, quem me conhece já sabe o que eu acho sobre quem me fala eu preciso trabalhar, né? Se não sabe, tem lá nos meus destaques, ou daqui a pouco eu falo. Eu contrato quem quer trabalhar, porque a pessoa que quer trabalhar, ela simplesmente vai. Ela vai com dor de cabeça, ela vai com o menino doente, ela vai trabalhar, porque aquilo é a sua obrigação e o seu dever. Ela fez um comprometimento, ela quer receber o dinheiro dela integral, então por isso ela vai trabalhar para aquela empresa integralmente. A pessoa que precisa trabalhar, ela pode eleger algum motivo para não ir, para faltar, para chegar atrasado. Digo, mais uma vez, todo motivo é legítimo, não estou aqui para julgar. Mas e o contratante? E se você for abrir a cafeteria? O que você vai... Como que o contratante fica? Deixa eu responder com uma pergunta que a pessoa me disse que atrás e tem outra. Gostaria de uma dica de como responder quando o recrutador pergunta por que eu devo te contratar? Márcia, eu vou responder agora. Vamos supor que Vamos supor que a vaga que você está concorrendo é para esta vaga de atendente balcão. A melhor resposta que você vai dar é que você pode dar. Uma das grandes oportunidades que eu tive no mercado foi sendo atendente. Seja atendendo no balcão, seja atendendo numa recepção, seja atendendo na escola, e aí você vai falar sobre aquilo que você fez. E você deve me contratar porque não sei qual é a qualificação das outras candidatas, mas eu tenho certeza, e segundo o meu currículo, eu sou a pessoa que tenho maior qualificação. E, diga de passagem, posso fazer um teste amanhã se você quiser, eu já estou disponível. Ou eu posso ficar aqui hoje à tarde. Só que você, Márcia, só vai conseguir falar isso se você conseguir provar isso. E aí entra lá no começo da minha live, que foi a hora que eu falei. Quais são os seus requisitos internos? Às vezes, você só está precisando muito de dinheiro, mas aquilo não é o que você quer fazer. Você vai conseguir dar uma resposta dessa? Realmente, nos últimos tempos, você se dedicou ao atendimento, ao ofício de servir? Tem algum curso que você fez online, pelo menos de, sei lá, 2 horas online, para falar, olha, eu tava vendo sobre padrão de atendimento, modelos de atendimento, que interessante, né? Eu não sabia que tinha isso. Se você tiver feito um curso hoje, amanhã você consegue dar uma resposta concreta e contundente para o contratante. Porque uma coisa é você não estar trabalhando, ok? Outra coisa é você estar desatualizada. E é aí o tendão de Aquiles do contratante. E é aí o seu, porque você também não sabe dar uma resposta, porque você não estudou. Você tá mandando a vaga para doméstico, você tá mandando a vaga para secretária, você tá mandando a vaga para atendente, você quer pegar o que vai aparecendo. Só que a hora que você entra, pode não ser exatamente aquilo que você gostaria de fazer. Next, próxima pergunta. Vi que você falou que na contratação de secretária você já sabia que iria ser contratada. O que, ao seu ver, tinha errado com as outras? Olha só, é muito interessante. Eu tenho aqui, vou colocar aqui distante. Eu tenho aqui a lista das pessoas em que eu chamei, porque eu respondi todo mundo. Eu meio que dei uma resposta agora para a vaga de atendente padrão para todo mundo. A de secretário foi mais ou menos a mesma coisa, porque eu recebi mais ou menos a mesma quantidade de currículos. Mas uma das maneiras de eu chamar as pessoas depois para montar o grupo, se você, Close Girls, estava no grupo da secretária, você sabe como que eu trabalho. Agora eu já estou com um grupo de atendente de cafeteria. Então eu já elejo as pessoas, adiciono no meu contato e chamo para o processo seletivo. Aqui, nessa lista, eu já tenho, parece que é como se eu já soubesse quem aqui está mais ou menos pronto. Não só pela maneira com que ela entregou o currículo, mas junta também com o que ela escreveu. Mas, acima de tudo, eu ainda faço 2 etapas, porque tem gente que é muito bom de currículo, mas a pessoa não sabe se apresentar numa entrevista. E essa é o segundo item pelo qual as pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem um trabalho.
A primeira é você não ter um bom currículo e você não tem qualidade técnica. A segunda, eu até anotei que eu quero falar direitinho. A segunda é que você até tem um bom currículo, você tem as qualidades técnicas adequadas, mas você não sabe conduzir uma entrevista. Você fica extremamente nervosa. E eu contei isso nos meus stories de ontem, que uma candidata gerente e a contratante, ela me chamou no direct, que é direct do Instagram, né? Mas o correto falar como Instagram em inglês é direct. No direct ela falou assim, eu conheço essa história, foi lá no Praça Shopping, eu respondi, foi com aquela moça mesmo. O currículo dela era muito bom, eu chamei, coloquei ela naquela época eu não fazia grupo online, então eu levava o pessoal para a praça de alimentação. A primeira etapa ela fez comigo, presencial, ela deu um show na primeira etapa. Na segunda etapa ela não deu conta de segurar. Ela não respondia, ela não interagia. E como eu gostei muito dela, o motivo pelo qual eu levei ela para a segunda etapa, eu fiquei instigando ela, né? Conta pra... Vamos supor que ela chama, que a contratante chama Ana. Ela chama Dani. Conta pra Dani o que te motivou então a entregar o currículo. Conta pra Dani aquela história que você contou pra mim. Então eu fiquei puxando a língua dela, mas ela não deu conta. Então existem dois motivos. Ou ela não teve condição emocional mesmo, né, de lidar com toda aquela situação. E isso depois a fez eu desclassificá-la, porque ela ia ser gerente de loja, então ela teria que saber lidar com situações na loja e com as próprias vendedoras. Nem é situação difícil, situação de comando mesmo. Ou então ela não era exatamente aquela pessoa super espontânea que ela se mostrou ser na etapa 1. Pode ser que ela tenha chegado muito cheia de energia, tenha se preparado muito e depois ela não conseguiu segurar isso, ou seja, não era ela. É por isso que eu não faço processo seletivo em uma etapa, eu faço em 2. Quem tem costume de olhar meu feed, depois pode dar uma rolada lá e ver. Eu tenho 2 posts falando sobre etapa 1 e etapa 2. Tem até uma foto minha assim, eu tenho uma foto minha assim e assim depois para poder facilitar. Para finalizar, Close Girls, não tinha nada de errado com as outras. Simplesmente eu achei a pérola, a pessoa mais adequada para a clínica de estética. Inclusive, se precisasse de 3 vagas, eu tinha 3 pessoas. Correto? Se aparecer para mim outras oportunidades de secretária, ao invés de eu reabrir um processo seletivo, porque me dá muito trabalho, é cansativo, exaustivo, eu amo, tá? Por isso que eu tava acordada ontem até mais de 1h da manhã. Eu já tenho as outras pessoas para poder indicar. Então não tem nada de errado com quem não conseguiu a vaga. É que eu achei a pérola, aquela pessoa que estava mais preparada, a que provavelmente ela deu uma diferencinha pouca. Lembrando que quem escolhe a candidata é o contratante, tá? A hora de me ganhar, eu, recrutador, é a hora de enviar o currículo a mim. Na hora de enviar o currículo, escrever alguma coisinha lá no corpo do e-mail, bem bonitinho, põe negrito, põe espaço, pode botar uma estrelinha. O currículo bem feitinho, não precisa fazer um currículo, nada disso, mas a gente tem o Canva, não sei se vocês conhecem, Canva gratuito, que tem modelos editáveis maravilhosos lá para você entregar um currículo adequado. E na etapa 1 que fala comigo, ali é a hora de dar show. Porque quando, aí ali eu faço a seleção e mando para a etapa 2. A etapa 2, o show tem que dar com a contratante. Então, quem escolheu a secretária foi a contratante. Quem vai escolher a atendente é a contratante. Quem passa para a segunda etapa vai conhecer a contratante, vai saber exatamente aonde é a cafeteria e assim por diante. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Entendeu? Com certeza, se atualizar e estudar enquanto não é contratado é o mínimo. Exatamente, Renata, é o mínimo, mas às vezes as pessoas, elas não sabem. Sabe aquele negócio óbvio, tem que ser dito? E como isso pra mim é muito fácil, muito fácil, eu fico toda hora me policiando pra eu voltar as pessoas para o básico, né? Então, para concluir, o terceiro motivo, né, relembrando, o primeiro motivo é a pessoa não ter um currículo adequado, o segundo, ela tem o motivo adequado, ela tem um currículo adequado e tem o perfil técnico adequado, mas ela não soube mostrar no processo seletivo, e o terceiro, falta inteligência emocional ou crenças adequadas sobre ela mesma. Que eu vou mais uma vez pinçar lá, olha para vocês verem como é que a minha conversa sempre se conecta. Então, eu vou mais uma vez pinçar lá no começo da minha conversa. Quais são os seus requisitos? O que é que você quer fazer? Veja bem, Nínive, eu tô fazendo faculdade veterinária. Eu quero ser veterinária, mas agora, eu quero ser atendente de balcão.
está tudo certo. E o que você está fazendo agora para você ganhar uma recrutadora para ser chamada para o processo seletivo que acabou de abrir na internet? Você sabe atender um balcão? Você sabe atender um balcão? Se eu colocar alguma de vocês aqui, vamos supor que das 13 que tem aqui, se eu colocar, considerando que as 13 querem a vaga, se eu colocar vocês lá, vocês fazem um teste adequado, eu sento lá e eu vou ver a dança bonita de um padrão de atendimento. Postura, fala, sabe o que fazer, sabe as regras de uma cafeteria, as regras gerais, não aquela que o dono vai colocar horário de chegar, uniforme, não sei o que, as regras de uma cafeteria. Será que a cafeteria tem que ter um cheiro? Será que a gente pode trabalhar de unha vermelha com alimentos? Será que o cabelo tem que estar todo preso um pouquinho solto? Será que tem que trabalhar de sapatilha? Ou pode ir de tênis? Será que existe algum padrão? Quando eu falo padrão, eu vou dar um exemplo. Joalheria, via de regra, quem vai para joalheria, ou cosméticos. Eu trabalhei na L'Oréal muitos anos. Eu fui gerente de uma loja do grupo L'Oréal, a inglesa L'Oréal. Lá a gente tinha que estar com os cabelos semi-presos, como eu estou aqui agora, porque tem muito cosmético. Pensa eu te mostrando um creme? Sou exagerada, né? Não dá. E as unhas claras. Então, eu tinha paixão por não poder usar vermelho. Eu e quem gostava, as vendedoras. Por quê? Porque não podia usar. Joalheria e cosméticos e área da saúde e área da beleza, sempre as unhas claras. Existe um padrão ético, existe um padrão comercial, existe um padrão visual. Então, eu abri um pote. Vou pegar meu colágeno aqui. Então, eu abri um pote. Olha só. Percebam comigo. Deixa eu posicionar. Eu vou apresentar para vocês esse colágeno. Olha o quanto a minha unha vai chamar a atenção se na hora que eu for apresentar o produto para você, né, mostrar a característica dele ou como que abre o pote, olha o quanto a minha mão chama atenção. Quando, na verdade, o que precisa chamar atenção é o produto. Mesma coisa joia. Na hora de apresentar uma joia, se a atendente tiver com a mão, eu tô de anel nessa mão, olha só o quanto a minha mão vai chamar mais atenção do que a joia. A primeira coisa que provavelmente a pessoa vai fazer é falar, nossa, qual a cor do seu esmalte? Ainda mais a gente, né? Que pergunta qual a tinta do cabelo, que batom que tá usando. Então é por isso que dentro desse segmento as unhas têm que ser claras, o cabelo preso. O pessoal de joalheria normalmente está de tailleur, que é blazer e saia ou blazer e calça. Sempre um saltinho, porque mostra elegância. Assim como existem segmentos que se você chegar lá assim, você jamais é contratado, por exemplo, Chili Beans. O pessoal da Chili Beans, nossa, eu fiquei no shopping muitos anos. O pessoal da Chili Beans, quanto mais alternativo, mais despojado. Então, se eu chegar lá com essa manga aqui, ó, com esse colarzinho, com essa unha, eu sou imediatamente desclassificada. Agora, bota um piercing aqui, bota um negócio aqui assim, pra vocês verem se eles não vão olhar pra mim, se eles não vão começar o processo seletivo. O que eu quero dizer com isso é que cada local, cada segmento que vocês quiserem trabalhar, vocês têm que obedecer o padrão daquilo, a rota daquilo, a jornada daquilo. Então, você quer ser um atendente? Você sabe que o atendente fica em pé. Você tá disposta a ficar em pé? Tá disposta a não mexer no celular? Mas por quê? Uai, gente, imagina. Eu tô usando meu telefone aqui. Mas vamos supor que isso aqui seja meu celular. Né? E celular é viciante. Eu sei disso, gente. Eu fico o dia inteiro pendurado no meu. Aí chega lá, aí não tá ninguém, balcão vazio, não tem ninguém lá no salão de atendimento, lá fora ninguém entrou, você tá aqui, ó. Deixa eu levantar pra vocês verem aqui. Você tá aqui, ó. Olhando. Aí o namorado começa. Oi, você tá online? Por quê? Não tem ninguém aí? E você? Tira uma foto de onde você tá. E agora? Deixa eu foto de onde você tá. Tirei. Pois é, agora estamos... Aí entra uma pessoa. Aí nessa hora que você levanta o olho, a pessoa já tá aqui, ó. Oi, me vê uma água. E você aqui. Então, assim, pode usar o telefone? Gente, imagino que sim, tá? Imagino que sim. Quando eu geria franquias, não era permitido. Principalmente em loja, tá? Não é de bom tom que uma pessoa entre para ver um cosmético, um batom, um shampoo, um creme, e você tá lá, mexe no telefone, depois abre o pote de creme, aquele tester, e passa
passa na pessoa para fazer uma massagem de mão nela. Não é comum. Também não tem costume de entrar em joalheria. Não que eu entre em joalheria. E você chegar lá, mas eu imagino, eu trabalhava do lado da Vivara, por isso que eu falo muito eu acho a Vivara o máximo. Você entrar lá e as meninas da Vivara tá lá assim, ó. Nunca vi. Então, a área de alimentos, por exemplo, de atendimento ao cliente, você não deve ficar com o telefone. Você já chegou em consulta médica nessas clínicas que são mais bonitas, mais chiques assim, e a pessoa tá lá? Normalmente isso não acontece. Isso acontece em órgão público, isso acontece em um local mais que as pessoas não têm muita orientação com relação a padrão, e às vezes você não gosta. Imagina você sentar num bar, vai pedir seu suco lá, seu chopp. Aí você chega, o garçom te cumprimenta e fala, o cardápio agora é QR Code, você pode olhar. Ele já vira, já saca o telefone do bolso e começa. Aí ele olha pra você tá lá no QR Code. Aí ele olha pra você. Aí você chama, a hora que você chama ele tá com a cabeça baixada. Então vocês estão vendo como eu estou falando sobre requisitos internos? Será que vocês querem mesmo ser atendente? Porque às vezes vale muito mais a pena... Não, tem um monte de mensagem aqui. Às vezes vale muito mais a pena... Oi, Bernardo. Você fala assim, não, peraí, nossa, acabei de lembrar agora. Vou ser atendente de balcão, mas não. Não posso mexer no telefone. Não, peraí. Nossa, a Nívia acabou de falar um trem pra mim aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer agora que pode mexer no telefone. E vai por aí, tá? Quem sou eu pra falar o que se deve mexer no telefone? Mas vai por aí. Porque se você chegar num lugar que pode o tempo todo ficar no telefone, você vai ficar dentro da sua zona de conforto, você vai ficar mais confortável. Do que você que não despendura do telefone, se candidatar para uma vaga que as pessoas simplesmente falam, não pode mexer no telefone. Você vai dar um infarto de poder mexer no seu telefone só na hora do seu almoço. Porque não preenche os seus requisitos internos. Vai de encontro às suas crenças. Não, gente, nossa, eu vim de telecom. Lá eu podia mexer no telefone o tempo todo, não vou dar conta, não. E aí depois, vocês... então eu vou sair daqui. Não, pensando bem, eu vou sair daqui. Essa cafeteria que eu tô falando, ela vai ser inaugurada. E eu vou estar lá. Aliás, eu vou falar pra dona que eu vou estar lá, então eu não contei pra ela ainda não. Que eu vou prestigiar. Eu tenho um amor por cafeteria, vocês não imaginam. E eu não estive lá pessoalmente, eu fiz tudo pela internet. Igual eu não sei quem são vocês, eu não vi vocês, eu vou conhecer amanhã no processo. A gente não se conhece pessoalmente, a gente tá fazendo tudo online. Então, no dia lá da cafeteria, eu vou estar lá. Imagina eu chegar lá e ver alguém lá no telefone, no dia assim mais importante, que é a inauguração da cafeteria da fulana de tal. Você tá lá no telefone porque você não aguenta ficar sem telefone, você vai me decepcionar. Você vai decepcionar o contratante, mas acima de tudo, você vai ficar frustrada. Porque você não está acostumada sem a ficar. Você não está acostumada a ficar sem o seu telefone. Por exemplo, tá? E aí que eu falo sobre o querer trabalhar. Que é muito diferente do precisar. O querer trabalhar é o seguinte, olha, deixa eu te falar um negócio. Eu vou infartar. Mas eu quero esse trabalho. Então eu vou ficar sem esse raio desse telefone. Porque eu quero esse trabalho. E além de eu querer, eu quero aprender a fazer café. Eu quero aprender a assar um pão de queijo. Eu quero melhorar essa minha parte de atendimento. Eu não tenho experiência. Eu quero melhorar. Vou ficar uns 6 meses, um ano. Sabe? Mas eu quero aprender mesmo. Porque se aquilo não for o que você quer fazer, você vai falar assim, olha, se tem uma coisa na vida que eu sei que eu não quero fazer, é ser atendente de cafeteria. Agora pode me oferecer 12 mil reais que eu não vou. Então até para vocês escolherem o que vocês querem, vocês precisam passar pela jornada de saber aquilo que é bom pra você, antes de sair entregando currículo. Senão vocês entregam o currículo e a gente chama, depois eles não querem ficar lá. E eu entendo que a pessoa não queira ficar. Essa contratante, por exemplo, ela me chamou já tem um tempo, deve ter uns 10 dias que ela me chamou. E aí eu passei pra ela, e ela falou assim, tá, mas eu já tô com uma pessoa, se não der certo eu te chamo. E assim, seguiu. Eu esqueci isso, provavelmente ela também. Ela me chamou porque a pessoa que fechou com ela, falou assim com ela, antes de ontem. Que ela fechou comigo antes de ontem, e no outro dia eu já abro. Pode ser a hora que for, abro à noite, de madrugada, pra correr. Eu faço processo seletivo e termino em 4 dias. Eu entrego o candidato em 4 dias. Então é por isso que eu leio todos os currículos, respondo todo mundo, abro o grupo no outro dia, eu entrego aquilo, eu faço aquilo que eu me proponho a fazer. Simplesmente entrego.
E aí, a pessoa que fechou com ela ligou e falou assim: eu queria te agradecer muito, mas eu arrumei um trabalho perto da minha casa. Gente, a contratante tá mexendo com inauguração. Então ela tá mexendo assim com um acabamento, detalhes finais, louças, decoração. E ela cuidou primeiro do material humano para ficar tudo certo. Veja bem, o que a moça falou é legítimo. Ela quis um trabalho perto da casa dela. Só tem um erro aí. Ela não elegeu esse requisito dela antes. Ela não foi honesta. Não é nem com a contratante não, tá? Ela não foi honesta com ela mesma. Para ela era mais importante ela conseguir um trabalho perto. Pois ela fez um processo seletivo. Ela ganhou a oportunidade da contratação, porque hoje nós temos 5,2 milhões de desempregados no mundo inteiro. Há mais de um ano. Dá um Google que vocês vão ver essa estatística. Existe pessoas há mais de um ano sem trabalho. Estatisticamente, pelo menos mais de 5 milhões de pessoas. Ela foi contratada e aí ela decidiu abrir mão da vaga porque ela arrumou o pré-trabalho dela. Gente, se esse é um pré-requisito seu interno, não entrega vaga. Que você mora no centro da cidade, lá pro Girassóis 2, lá pro Rio de Janeiro, lá pro Beija-Flor, lá pra Badia. Não entrega. Porque no fundo não é o que você quer. E depois você vai enfrentar uma jornada de Uber, de vetor, que você vai falar: não, gente, nossa, pra quê? Aí você não quer trabalhar nem com café, achando que o problema é a cafeteria. Não é a cafeteria. Não é a cafeteria, não é a dona. São seus requisitos internos. É por isso que hoje, na verdade, desde 2019, eu faço isso que eu faço. Porque eu descobri que eu amo dar consultoria para empresas. E eu amo essa parte de processo seletivo e treinamento. Porque eu fiz isso uma vida inteira. Quando eu nem sabia que chamava processo seletivo. Outro dia eu achei no meu Facebook uma lembrança de 11 anos atrás. Eu escrevi assim: oportunidade de trabalho. E eu coloco a vaga na frente. Aí deu aquela lembrança, sabe? Então, assim, e esse foi o registro, por enquanto, que eu achei mais antigo. Então, não tem, assim, com margem de erro, tem 11 anos que eu faço isso. E não existe satisfação maior do que você fazer aquilo que você quer fazer. Então, eu quero ser veterinária. Vamos voltar lá no raciocínio? Eu quero ser veterinária. Então, tá bom. Só que agora, neste 1 de setembro, eu não consegui nenhum estágio na área. Eu não consegui. E atendente de cafeteria pode ser uma oportunidade. Então, você vai dar um Google e saber o que uma atendente de cafeteria deve fazer. E aí você vai fazer acima. E você vai fazer aquilo até você chegar no seu objetivo, que é ser médica veterinária. O problema é que as pessoas atropelam. Tem gente que fala assim pra mim: nossa, mas eu tenho que trabalhar até 6h30, mas minha faculdade é 7. E aí? Mas eu vou chegar lá atrasada. O que uma coisa tem a ver com a outra? Se você tá trabalhando naquilo que você quer, se aquilo vai te dar o seu sustento, te dar a sua satisfação, chegar atrasado na faculdade, isso é a coisa mais comum, tá? E tô falando com uma pessoa, se a Liciane estiver aqui, a Liciane, dá um oi e põe aqui que é verdade, Liciane. Quando eu comecei a fazer faculdade aqui em Uberaba, antes de eu terminar lá em Vitória, eu concorri a uma vaga de estágio lá na usina Junqueira. Na época eu pagava R$1.000. Fiquei rica. Isso em 2016. Era tudo que eu queria. Mas eu chegava, só dava tempo de ou eu tomava banho, ou eu comia. Se eu tomasse banho ou comesse, ainda assim eu já chegava atrasada. Ok? Mas eu não tinha outra alternativa. Como lá é uma usina, e tem cheiro de cana e de açúcar, então eu chegava bem mareada. Eu custei acostumada, eu chegava bem mareada com aquele cheiro de álcool, né? E aí eu decidia tomar banho, e eu sempre chegava assim, ó, 7h10, 7h15. Quando era prova em dupla, a minha dupla, que algumas vezes foi a Liciane, mandava mensagem no torpedo, né? Pra eu chegar mais rápido, porque a prova já tinha começado e eu era a dupla. Isso aconteceu demais. Eu fiz o quê? Na época, chamei o diretor do curso e falei: olha, eu consegui um estágio. Na verdade, foi até pela faculdade a indicação da vaga, né? Só que o ônibus, ele me deixa aqui assim,
muito próximo do horário. E eu chego com muito cheiro de álcool aqui, de álcool de cana, eu preciso tomar um banho, eu vou chegar meio atrasada. Não tem como. Então eu chegava todo dia atrasada. E eu terminei a faculdade. Depois eu tive um outro BO. BO não, aí os problemas mudam, né? Aí eu fui morar em Vitória, onde eu não chegava atrasada. Mas eu ficava 1h30 dentro do ônibus pra chegar na faculdade e 1h30 no ônibus pra chegar ao trabalho. Gente, vocês têm noção que era como se eu fosse daqui a Uberlândia e ainda viajasse mais meia hora? Daqui a Uberlândia de carro é 1 hora, né? Eu ficava 1h30. Eu não chegava atrasado, porque lá eles deixavam eu entrar mais cedo, né? Do trabalho e sair mais cedo. Mas em contrapartida, eu ficava 1h30 dentro do ônibus. A Alessandra tá falando a verdade. A Alessandra, ela sabe. Então, assim, esse era o meu difícil. É que um dia acabou. Um dia eu formei. E esse BO acabou. Um dia, eu não quis mais ser CLT. Há quase 2 anos atrás, eu recebi uma vaga. Eu recebi uma oportunidade de trabalho. Eu vi uma oportunidade de trabalho numa empresa telecom. Eu fiquei quase 2 anos nessa empresa. E eu cheguei lá oferecendo meu serviço de consultoria. E mal eu sabia que eu estava falando com um consultor. Fizemos algumas negociações. Uma delas é que eles não me aceitaram que eu prestasse serviço para lá. Eu tive que ser registrada se eu quisesse ficar. Em contrapartida, eles me pagaram o salário que eu pedi. Então, eu fiquei lá quase 2 anos e foi maravilhoso. Inclusive, para eu dizer que eu nunca mais volto para CLT mesmo. Não sou feliz lá. Não sou. Faço um bom trabalho, entreguei resultado, eu era coordenadora da área de qualidade. Hoje, a empresa ela foi recomendada entre os 5 melhores provedores para você ter relacionamento. E isso começou com uma área de qualidade que não tinha, que começou por mim e a equipe continua. E a minha satisfação não foi saber que eu comecei. A minha satisfação é saber que longe de lá, a minha equipe ainda roda. Exatamente como deveria ser feito, ou até melhor, porque hoje eles ganharam um selo do Reclame Aqui. Gente, vocês têm noção que é você ligar no 0800 de um telecom para reclamar alguma coisa? E no outro giro, você vê uma empresa receber um selo de qualidade de um dos portais mais importantes, que é a voz do cliente, chamado Reclame Aqui. Então, pra mim, eu falei, gente, eu consigo fazer isso. Eu faço isso nas empresas. Agora eu vou fazer pra empresa Nini Village. E isso é possível de ser feito. Todos os modelos que eu aprendi, repliquei e deram certo. Deu certo em loja de rua, deu certo em loja de shopping, deu certo no Instituto em Beleza, deu certo. Agora, nossa, Nini, então você é muito boa. Não, gente. Nós erramos processos, erramos com as pessoas. O importante é você não repetir os mesmos erros. É você saber o que você está fazendo. Então, quando a gente fala de processo seletivo... Oi, Lavínia. Késia, é decepcionante mesmo, como até a gente mesmo em um lugar chega lá, a pessoa tá no telefone e nem dá a atenção necessária. Ai, é terrível. Eu tava falando essa semana, ela até entrou aqui na live. Eu tava falando essa semana, uma contratante minha tava reclamando sobre atendimento médico, né? Que ela chegou lá, ficou lá 50 minutos esperando pra ser atendida. Ah, não, mas médico espera mesmo, uai. Como assim? Como assim você vai fazer a pessoa esperar desse tanto? Você topa esperar 20 minutos pra alguém pegar o seu primeiro pedido de suco? Você topa esperar 20 minutos pra poder ser atendida numa mesa? Então, o bom atendimento, ele vai... Inclusive, ele começa pela educação, aquela que a gente teve, né? O que a gente deveria ter tido em casa. Então, é atender bem as pessoas. E a gente só vai conseguir atender bem se você souber o que você tá fazendo naquele lugar que você entregou o currículo. Porque às vezes você entregou e fala, não é nada disso que eu queria fazer. E como hoje eu sei que eu sou muito feliz fazendo isso aqui, ó, essa hora da noite, e se deixar agora eu vou falar até tarde, se você souber o que você está fazendo, isso não vira trabalho. Isso é uma satisfação. Você sabe o que você está... Você sabe que o que você está falando funciona, acontece, e você tem prazer em fazer isso. Assim como eu tive muito prazer em ser coordenadora. Assim como eu tive muito prazer em ser vendedora. Assim como eu tive muito prazer em ser supervisora. Assim como eu tive muito prazer em... Eu fui do tempo de faculdade... É porque hoje a gente faz as coisas online, né, gente?
A média de idade de vocês aqui deve ser uns 25 anos. Eu sou do tempo que a gente entregava currículo a pé, né? E que a gente fazia processo seletivo assim, ó. Ia lá no D1, Distrito 1, Distrito 2, Distrito 3. Amanhã todo mundo foi convocado para fazer entrevista comigo online. Todo mundo sentado em casa, vestido só daqui pra cima. Fazer aquilo que você gosta te dá a sensação de que você não vai precisar trabalhar. Nunca mais na sua vida. Não tem uma frase bonita que fala assim? Ah, não, tá falando, não gosto de esperar e não deixo ninguém esperando. Gente, eu tenho um post no Instagram onde eu falo, não me atenda mal. Ai, não me atenda, sabe por quê? Quando alguém me... Olha, eu disse assim, escreva no título da vaga, vaga para atendente de cafeteria. Eu não fiz isso por mim, eu fiz isso por vocês. Pra ficar fácil de eu achar. Porque se eu tiver com outro processo seletivo em trânsito pro mesmo e-mail, porque senão eu não vou administrar mais de um e-mail, eu não perco ali, eu boto ali cafeteria, seleciono toda a pasta junto e vou respondendo. Do que mandou primeiro até o que mandou por último. Se você não mandou, é fato que eu vou ler, porque eu sou uma pessoa que faz aquele pente fino. Eu fico com medo de perder a pérola que eu achei na secretária, eu fico com medo de perder ela ali por vacilo meu. Então tem gente que me mandou direct do Instagram, mandando currículo. Eu respondi todo mundo, dizendo que olá, obrigado por você mandar o currículo, mas me manda por e-mail. É lá que eu tô acompanhando, inclusive é lá que eu faço a contagem de quantos eu tô lendo, se eu respondi todo mundo. Nesse e-mail eu mandei um aviso, eu falei que sobre o trabalho que eu faço, sobre um curso que eu tenho, na verdade não é curso, é uma aula que eu vou dar, dia 10 desse mês. Eu vou dar uma aula que eu vou falar sobre currículo e processo seletivo, mas eu não vou falar da maneira rasa com que eu estou falando aqui hoje. Eu vou falar profundamente aonde você procura vaga, aonde que você baixa o currículo editável, como que você faz. Eu vou mostrar os currículos que eu descarto. Eu vou fazer a amostragem aqui. Vou mostrar os currículos visivelmente bons. Vou mostrar o que escreve. Vou dar dicas sobre o que escrever quando você não tem experiência. Eu não tenho meu primeiro emprego. Eu preciso de um currículo? Precisa de um currículo. Faça um currículo. Eu vou te ensinar. Como escrever, como mandar esse currículo. Depois eu vou ajudar lá na parte da etapa 1. O que você vai falar pro seu contratante quando ele falar assim, seu currículo foi selecionado. Amanhã você tem entrevista às 9h30 da manhã. O que você vai fazer com ele lá na entrevista? Vou te ensinar a dar o show e vou te ensinar você a passar para a próxima etapa. E na próxima etapa, se for com um contratante, ou se for mais uma etapa, vou te ensinar a próxima dela, que é dar o show, até você finalmente ser contratado. Porque isso é uma regra. Ser contratado é uma regra igual vender. Vocês sabiam que venda é um processo? É um processo. Lá na L'Oréal, a gente chegava a cumprir 13 passos da venda. Que eu ia comprar creme e vocês cumpriam 13 passos da venda sem vocês perceberem. Quando implementou o processo, como que nós fizemos? Faz o passo 1, repete todo mundo 3 vezes, com atendimento real. Ok. Todo mundo fez 3 vezes. Agora o 1 com 2. Agora o 2. Agora o 1 com 2. Agora o 3. Agora o 1 com 2 com 3. Agora o 4. O 1, o 2, o 3, o 4. Nós conseguimos por aprendizagem e por repetição. Até que um dia, todas nós fizemos. Todas nós fizemos. Sabe quem cumpre a etapa? Carro. Ou você acha que a pessoa chega lá e fala assim, pode me dar essa Porsche aqui? Não, pode me dar essa caminhonete, pode me dar esse Uno aqui. Existe regra para poder vender. Então, para você ser eleito o candidato da vaga que você está pleiteando e quer, existe uma regra universal. Ela tá lá na internet, tá? Eu não desenvolvi um método, a bala de prata, vou contar pra vocês. Não, gente, isso tá disponível. O que eu faço, eu coloquei o meu método, que foi o meu de aprendizagem, o meu que eu repeti, que deu certo em todos, esse modelo, ele deu certo em todos os lugares. Tem gente que você contrata que é bola fora? Tem. As pessoas são iguais ou diferentes? Diferentes. As pessoas são previsíveis ou imprevisíveis? O ser humano é imprevisível, então acontece. Mas isso já não é mais sobre você, já não é mais sobre o meu processo seletivo. Você diz respeito sobre a pessoa. O que eu faço? Blindo o máximo possível com um método que existe universal. Mas eu coloquei o método Nini Village de ser.
de ser promovido, de ser contratado, de ser eleito e o que fazer. Inclusive para primeiro emprego, porque imagina uma menina ou um menino de 17 anos ir lá para o primeiro emprego. E é tão bonitinho. Eu tenho um amor para primeiro emprego, que eu faço muito isso, né? Quando eu vejo um currículo de primeiro emprego, a pessoa sendo maior, quando a vaga não aceita menor, eu chamo a pessoa para entrevista. Por quê? Porque eu vejo que ela fez só um FET, não, né? Até parece que ela fez um FET e tal, mas ela não tem a pegada de processo seletivo. E tem gente que passa por menor aprendiz e entra por uma empresa e não sabe abrir um grampeador. Pois eu falei, gente, mas é lógico que ela não sabe. Eu não sei o que aconteceu lá onde ela foi menor aprendiz, se ela usava com o grampeador. Então teve um menino. Teve um menino lá na empresa que o gestor dele falou, e você junta essa papelada aqui e grampeia pra mim, viu? Aí ele falou assim, que eu grampeio? Mas como assim? Ele falou, grampeio com o grampeador. Aí ele foi, pegou o grampeador, mexeu e entendeu que era de grampear, né? Fez uns testes, deu certo. Só que acabou o grampo. E aí ele chamou, e o gestor dele, muito doido da cabeça, já virou pra ele e falou assim, deixa eu te falar, acabou aqui, ó, esse negócio de colocar aqui. Aí o gestor falou assim pra ele, coloca mais grama. Eu não sei abrir. Lógico que ele não... Gente, se ninguém nunca falar pra ele, ele não vai saber. Ele não vai saber. E por que as pessoas não sabem? Porque às vezes o pai e a mãe também não sabem a regra do jogo, não soube explicar. Na escola também não ensina. Às vezes o seu cônjuge, seu namorado, a pessoa que você convive com ele também não ensina. Sua colega de trabalho também não ensina. Aí você chega aí nos seus 17 anos sem saber o que fazer. E tem gente que chega aos 37 anos e continua não sabendo. Continua fazendo parte daqueles 5,2 milhões de pessoas desempregadas. Ah, mas então você está me dizendo que tem emprego para todo mundo? Não, não é atrás do desemprego que você vai correr. Você vai atrás de correr em cima da sua performance. Você vai se destacar. O que você vai saber mais da atendente? Que uma atendente falar de um processo seletivo. O que você vai saber mais de uma secretária? Agora vamos falar de profissões formadas? Como é que você vai se destacar como médico veterinário? Porque o curso não vai acabar. Joga pro mercado aqui em Uberaba. Vamos supor que a cada 6 meses libera pro mercado umas 200 pessoas? Não sei o número, tá? Tô inventando. Como é que você vai destacar perante essas 200 pessoas? Tá, não vou falar 200, mas uma turma não tem 100. 40 por semestre. Então, 80 pessoas por ano formando em uma faculdade com Uberaba, né? Fora as outras. O que você está fazendo hoje para que quando você tiver lá o seu diploma, você falar, agora eu sei o que fazer lá na empresa. Agora eu sei como contratar. Eu passei tanto por processo seletivo e eu tive uma aula de como me comportar, que agora eu sei aplicar no modelo gestor. Agora eu sei ser médico veterinário, sei montar uma clínica, agora eu quem vou contratar. A sua mente está aí, né? Está indo para lá. O que você está fazendo hoje para você conseguir chegar no seu lar? Aliás, aonde é o seu lar? Tá vendo sobre requisitos internos? Eu comecei a live falando sobre isso. Quais são os seus requisitos internos? O que é que você quer fazer? Às vezes não é ser atendente de balcão. Ou é ser uma exímia atendente de balcão. Tem gente que trabalha nesses lugares há anos. Quem é de Uberaba e vai lá no Balbec, negócio de salgado, sabe que tem gente lá há anos trabalhando lá no Balbec. Lá diz que é muito bom de trabalhar. Oi, Neide. Elas são muito boas para atender. Ao longo dos anos, além deles terem ampliado, eles criaram um sistema de senha, que no instantinho o pedido sai, no instantinho o negócio lá já tá frito ou assado, eles pegam, as coisas mudaram. E assim como tem funcionário, né, que às vezes ele não fala nem funcionário, candidatos que não estão qualificados, tem empresas precisando de pessoas que estão aqui na live, ou aqui na live eu até fico feliz, eu fico preocupada com as que nem vieram na live. No grupo da entrevista amanhã, tem 50 pessoas ou 49 pessoas. Só pela quantidade de pessoas da minha live eu já vi que talvez nem 3, 4% veio assistir. E eu estou dando a regra para a entrevista de amanhã. Eu tô falando sobre você saber o que você quer fazer. Eu tô falando sobre postura. Eu tô falando você dar um Google de hoje para amanhã para você ver
o que você responder quando eu te perguntar por que eu devo te contratar? Foi a primeira pergunta que eu respondi aqui. Se eu perguntar, o que você vai olhar hoje? Que curso agora de 1 hora que você vai olhar e vai falar assim, eu sei uma coisa que eu posso falar de atendente de balcão que eu acabei de aprender. Eu não sei na prática, mas eu sei na teoria. E aí eu vou falar com ela, olha, ontem eu estava estudando e eu vi sobre isso, isso e isso. E sabe por que você deve me contratar? Porque você vai me dar a oportunidade de fazer da minha teoria a prática. E eu tô pronta para começar. Pode me registrar. Eu trouxe meus documentos. Uma vez eu fiz isso. Uma vez a pessoa falou assim, por que eu devo te contratar? Na época era época de carteira física. Aí lá dentro da minha carteira, que ela tá até encapada até hoje, ela tinha o meu RG, título de eleitor, tava assim arrumadinho. Aí eu abri a bolsa e falei assim, porque eu estou pronta para começar. E coloquei assim em cima da mesa. Sabe quando você faz uma cena assim? Eu dei tipo uma jogadinha assim, porque eu estou pronta para começar. E aí você olha assim, ó, dentro do olho do contratante. Porque eu estou pronto para começar. Obrigada, Dani. A maioria dos funcionários do Balbec são antigos e os que saíram voltaram. Você deve conhecer algumas. Conheço, Lilian. A Lilian está no meu curso. Ela se inscreveu, foi uma das primeiras que se inscreveu. Neide, você me ajudou muito no salão. Pois é, Neide, nós somos amigas pessoais há muito tempo, né? E então ela me conhece desde muito nova. E nós temos mais... A gente se conhece, deve ter uns 20 anos, então a gente se conhece desde quando nós tínhamos uns 20 anos de idade. E ela gosta tanto do que eu falo, e ela confia tanto no que eu falo, que ela já me levou pro salão. Eu já dei treinamento lá e vira e mexe, a gente troca figurinha, ela tem um monte de ideias. A Neide é uma pessoa que tudo que ela aprende, ela coloca em prática. Se eu falar agora alguma coisa pra ela que ela não sabe, ela vai procurar saber. E nesse de fazerem, a Neide, ela veio de uma situação extremamente caótica de vida, sobre um sistema familiar totalmente desestruturado. Ela veio para Uberaba fugindo de situações duras de se viver dentro da família. E Neide hoje tem a minha idade e ela já foi para Paris, ela já foi para Dubai, ela já foi para onde, Neide? A Neide já foi para um monte de lugar. É uma pessoa que mostra pra gente o ponto A e B. A minha situação não é uma situação favorável, mas não é aqui que eu vou ficar. É daqui que eu parti, mas não é aqui que eu vou ficar. Ela é um dos grandes exemplos que eu tenho pessoais de pessoas que fazem literalmente acontecer. E não é uma pessoa que nasceu em berço de ouro, não é uma pessoa que teve oportunidade, não é uma pessoa que... Não. Ela simplesmente capinou ela capinou o terreno todo que ela queria. E ali ela plantou flor, folha, árvore frutífera, grama, banco, sabe? E hoje ela tem um salão, ela pensa em montar uma escola, a filha dela é marcadora profissional, acabou de ser chamada para um concurso. Então, assim, e ela quebrou um ciclo, né? Ela quebrou um ciclo de uma situação totalmente difícil. Provavelmente muitos de nós nem sabemos do que se trata. E ela simplesmente fez uma quebra de padrão de uma situação, e dali pra frente hoje a situação ela é próspera, né? Então ela ficou bem, ela conseguiu trazer a irmã dela perto, a outra filha, enfim, coisa linda. Se deixar aqui eu falo um monte dela, mas é porque ela é um grande exemplo de que nós somos capazes de tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Então é isso, eu me despeço. Hoje eu falei basicamente sobre os 3 pontos sobre o qual você ou seu filho não é contratado. Só para poder replicar, você, 1, não tem um currículo bom, você não tem as qualidades técnicas. 2, o seu currículo é bom, você tem as qualidades técnicas, mas você não se garante na entrevista, você não sabe o que fazer na etapa 1 ou na etapa 2. E 3, você não sabe quais são os seus requisitos internos. E aí a gente tem que investigar aquilo dentro da gente, até mesmo para se candidatar para cargos de execução mais simples. Aproveitando a oportunidade, antes de eu desligar, eu tenho um curso, o link dele está disponível na bio do meu Instagram, onde eu vou dar uma aula profunda, inclusive resolvendo todas as questões desse ponto 1, 2 e 3, e ainda destrinchando e fazendo um mostre-me ao vivo. Então eu vou fazer a amostragem de currículo, eu vou dizer o que sim e o que não, eu vou chamar pessoas ao vivo para fazer a primeira etapa da entrevista comigo, para tirar a dúvida. Não é hora de ficar com vergonha, não é hora de
É hora de falar, não sei, mas eu quero aprender. Fala comigo, eu vou chamar aqui a pessoa para poder tirar dúvida, como ir para a etapa 2 e como ser finalmente contratado. Eu coloquei o valor do investimento, uma coisa assim, nada a ver, sabe? Eu realmente gostaria muito de fazer esse trabalho. Uberaba não tem esse trabalho e também não existe uma força feminina fazendo isso. E eu gostaria de, além de ser uma representante disso, que eu realmente pudesse qualificar o maior número de pessoas. Até hoje, eu atendi profissionalmente 21 empresas e eu tive em torno de 333 pessoas impactadas positivamente. Esse número já aumentou com os processos seletivos que eu fiz ao longo desse ano. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.